YouTube do Gelfa, e também aos participantes da casa que receberam o link também estão participando pelo Zoom. Hoje nós temos a presença do senhor Delany Lavarini. Francisco Delany Lavarini de Matos, mais conhecido como Delany Lavarini. Ele é daqui do sul de Minas, da região de Sete Lagoas, né? Já, como muitos, assim, espírita desde berço, né? Já há bastante tempo. Ele tem uma atuação bem forte do movimento espírita no interior de Minas Gerais. Já escreveu 2 livros, né? CD e DVD. Hoje ele é fundador, né, do Centro Espírita Cristão Emmanuel. E tem um projeto assistencial também que ajuda 200 famílias, o projeto Adote uma Família. É também colunista, né, do jornal da cidade de Pouso Alegre. E também, né, quem tiver oportunidade depois de assistir no YouTube também. Acho que está dando eco do meu, que eu estava esperando entrar aqui. Poder assistir no YouTube do site do Delany Lavarini. Já tem mais de 10 mil inscritos e 336 mil visualizações, né? Então, quem depois quiser ir lá, curtir também. Não esqueça de curtir o nosso também, por favor, que aí quando a gente voltar no presencial, a gente consegue fazer algumas atividades integradas, tá bom? Então, eu vou fazer a prece de abertura e aí eu já passo a palavra para o Delany. Tudo bem? Então, vamos serenar os nossos pensamentos. Senhor Mestre Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que nos foi dada nessa noite. E que possamos, assim, Senhor, ter um momento de aprendizado e que esse aprendizado possa ser por nós colocado em prática e passado adiante, iluminando mais e mais irmãos, pois não vou apagar nossa luz se iluminarmos o outro. Possamos, Pai, ter perseverança ao longo dessa jornada, paz e retidão, e que possamos usufruir da melhor forma possível os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vou deixar a palavra agora com Delany. Tá podendo falar já, Delany? Sim, já posso. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Caríssimos irmãos, queridas e estimadas irmãs, ao nosso irmão Alden, a Eliette, a Ângela, ao nosso Ricardo, a todos os obreiros do Grupo Espírita, do qual, nesse momento, estamos vinculados através do amor que Jesus propõe a todos nós. E que Ele, o nosso Mestre, nos cubra de muita paz nesta noite. Nos anos 40, uma jovem atriz de teatro estava em plena atividade profissional. Estava fazendo sucesso. Esta jovem atriz de teatro, Cacilda Becker, e que depois, mais tarde, passado alguns anos, começou a trabalhar na emissora de TV Rede Globo de televisão.
Cacilda Becker era sucesso na época, tanto na televisão quanto no teatro. Mas sabemos todos nós, de uma certa forma ou de outra, que ainda nós não atingimos a perfeição espiritual. Entretanto, Cacilda Becker, esta jovem atriz, uma excelente profissional, tudo que fazia no teatro, na televisão, fazia com extrema perfeição. Mas ela tinha uma enorme dificuldade de relacionar-se com seu filho, que tinha um apelido de Cuca. Embora bem-sucedida profissionalmente, ela tinha uma enorme dificuldade em relacionar-se com o jovem, do garoto, seu filho Cuca. O tempo foi passando e todos nós sabemos que o tempo não passa em vão. Através da sabedoria, através da dor, através do amor, o tempo nos ensina. É um grande professor, é aprendizado para todos nós o tempo, embora sabemos a eternidade do tempo, mas é uma escola para todos nós. E Cacilda Becker, anos após anos, tentando manter um relacionamento com o filho mais amistoso, com menos briga, com mais tolerância, com mais paciência da parte dele. E ela tentava filtrar aquela incompatibilidade de gêneros. Certo momento, ela já com a carreira consolidada, estava fazendo uma turnê pelo interior do estado de São Paulo. Ela, então, de São Paulo, liga para o seu filho Cuca, que morava na cidade do Rio de Janeiro. E ela disse a ele: Cuca, meu filho, precisamos ter uma conversa amiga, sem brigas, de mãe para filho, de filho para mãe, uma conversa buscando nós acertarmos as nossas arestas, ajustarmos os nossos defeitos, para vivermos mais em paz, para que possamos viver com mais harmonia. O jovem, então, disse à mãe ao telefone: não, mãe, não adianta marcar essas conversas. Você sabe, eu gosto de sair com meus amigos, eu não tenho tempo. E ela respondendo do outro lado da linha ao telefone: mas, meu filho, é só uma noite que eu te peço que você fique em casa, para que nós possamos conversar, para que nós possamos nos entendermos. Ah, minha mãe, dizia o jovem Cuca, não dá. Esse final de semana que você quer marcar, nós, aqui no Rio de Janeiro, mais alguns amigos, nós alugamos uma casa de praia na região dos Lagos, em Cabo Frio. Não vai dar. Vamos deixar essa conversa para uma outra ocasião. A mãe, embora insistisse, mas não obteve sucesso em tentar marcar uma reunião, um encontro com seu filho. Mais uma vez, o jovem garoto Cuca não deu a mínima para sua genitora, para sua mãe. Foi para a região dos Lagos, em Cabo Frio, com os amigos. Foi então que, no primeiro dia de praia, já era tarde da noite, quando o telefone da casa de Cabo Frio toca. Era um dos amigos de Cuca atendendo o telefone e disse a ele: Cuca, é para você.
Ele atendeu, então, era uma ligação do Hospital do Rio de Janeiro, dizendo a ele que ele deveria retornar urgente para o Rio de Janeiro, porque sua mãe estava em fase crítica no hospital. Tinha tido um acidente e não sabia se ela ia sobreviver. O jovem, então, desesperado, arruma a primeira roupa que encontra no armário, adentra o automóvel, com alguns amigos em sua companhia, e retorna para o Rio de Janeiro. Para sua tristeza, a sua mãe já estava morta. A atriz Cacilda Becker morreu. E o jovem Cuca? E agora? O que seria dele? O que passava naquele momento da cabeça de um jovem que perdera a mãe, que estava com plena saúde no corpo físico? O jovem ficou desesperado, com um sentimento de remorso. No velório, não conformava em ver a mãe no caixão. Quando ele, Cuca, em um determinado momento no velório, pediu licença para todos aqueles que ali estavam, que ele queria ficar sós com o corpo da sua mãe. E ficando a sós, Cuca, então, escreve um bilhete, uma carta, digamos assim. Dobra este bilhete, levanta a cabeça do cadáver da sua mãe e coloca o bilhete embaixo do cadáver. Ele levanta, o jovem, depois do ato, abre a porta e o funeral continua, com os amigos e com os parentes, e com os mais próximos. Cuca entrou em depressão. O jovem não queria sair, não queria companhias, ficou isoladamente no seu apartamento no Rio de Janeiro. Durante semanas e semanas. Não queria trocar de roupa, barba a fazer, não tomava mais banho, não queria alimentar-se. Tamanho a dor da perda da sua mãe. Mas sabemos todos nós que não existe o acaso. O telefone tocou. A sua secretária atendeu e passou a ligação. Era um dos seus colegas, era um dos seus amigos, dizendo a ele: Cuca, há tempos estou atrás de você. Fomos aí a seu apartamento, no seu apartamento, tocamos o interfone, deixamos recado com o porteiro, mas até que enfim você atendeu. E o jovem continuou dizendo ao Cuca: Cuca, eu sei que você não acredita nessas coisas de vida após a morte, mas eu ouvi falar que tem um médium em Uberaba, de nome Chico Xavier. Quem sabe a gente indo lá, ele não tem notícias de sua mãe. Quem sabe você não consegue uma carta psicografada. O jovem, totalmente cético, mesmo cético, foi com um amigo em direção à cidade do Triângulo Mineiro, Uberaba. E chegando em Uberaba, procurou o grupo da prece, aos sábados, onde Chico atendia a multidão ali. E ele estava na fila para ver se conseguia alguma mensagem do médium Chico Xavier, através do médium de sua mãe, Cacilda Becker. E ele na fila,
mais ou menos era o 10º da fila. Ali estava ele, pela primeira vez na cidade de Uberaba, pela primeira vez ele ia ter contato com o médium Chico Xavier. E quando ele estava na fila, faltando poucas pessoas para chegar à sua vez, o médium disse a ele: Cuca, venha cá, meu filho. O médium chama pelo nome e manda que ele aproxime-se da mesa. Ele ficou assustado, um tanto quanto perplexo, e disse a ele mesmo: ora, eu nunca vi esse homem na minha vida. Como que ele sabe meu nome? O jovem travou. Não conseguia dar um passo sequer. Tamanha a sua surpresa, a sua admiração do médium Chico Xavier saber o seu nome. E Chico disse mais ainda: Cuca, venha cá, meu filho. A sua mãe, Cacilda Becker, está aqui e tem um recado para lhe dar. Quando o médium Chico Xavier disse que sua mãe estava ali e pronunciou o nome dela, Cacilda Becker, e queria lhe dar o recado, o jovem dispara a chorar. Aproximou-se do médium e Chico diz ao jovem Cuca, em bom tom, para que todos estivessem ali e escutassem: Cuca, meu filho, sua mãe manda dizer, naquele bilhete que você escreveu para ela e deixou debaixo do seu cadáver, que ela lhe perdoa, que ela lhe ama, que ela é sua mãe. E amor de mãe é incondicional. Com isso, meu filho, ela está dizendo para você não ficar se culpando por não ter aceito aquele último encontro. O jovem, quanto mais ouvia, através da mediunidade psicofônica do médium Chico Xavier, mais ele chorava, mais perplexo e admirado ele ficava de ter contato após o túmulo com sua mãe, com sua genitora. E a proposta, o tema que trazemos nessa noite: a morte te preocupa? Podemos dizer da seguinte forma: quando somos mais jovens, mais novos, a ideia da morte do corpo físico, a ideia da morte passa longe. Nós não temos aquela ideia de perto, aquela ideia concreta, absoluta da morte. Quando estamos jovens, nós não preocupamos muito com o futuro, principalmente com a questão da morte. Mas, quando falamos no início da nossa fala que o tempo não passa em vão, quando atingimos uma certa maturidade espiritual e moral, da própria vivência na atual reencarnação, começamos a perceber que ao nosso redor, aquelas pessoas que nós amamos, desde o nosso nascimento, aquelas pessoas já começaram a partir. Quando chegamos com 40, 50 anos, um avô já desencarnou, por exemplo, é o pai que já foi, ora é a mãe que já desencarnou. Aí começamos a ter, mais de perto, a verdadeira e real noção da morte. Começamos a pensar: ora, eu já perdi minha mãe, ou já perdi meu pai, meu irmão, meu vizinho, minha companheira, meu companheira, e de uma forma ou outra, inconscientemente, vejamos a sabedoria de Deus na misericórdia divina, inconscientemente, é um convite para nos prepararmos
para deixar o corpo físico. Quantas pessoas, quando atingem a aposentadoria do trabalho, profissionalmente falando, começam a deixar as coisas organizadas, fazem testamentos, começam a direcionar os seus valores materiais para fulano, para Beltrano, enquanto ainda está em vida, porque sabe que a cada dia que passa aqui na Terra é um dia a menos que estamos aproximando do mundo espiritual. Mas veja bem o que diz o codificador Allan Kardec. A vida começa depois do túmulo. A vida começa depois do túmulo. Já o espírito escritor André Luiz, do Nosso Lar, nos diz que morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Morrer é depararmos face a face com a nossa própria consciência. Com todo respeito, estamos aqui para julgarmos ninguém, mas aquele irmão que anda lesando o outro, que usa de má fé para prejudicar, para aniquilar a felicidade do outro, para lesar, esse sim ficará preocupado com a morte, o que aguarda do lado de lá. Mas aquele que procura fazer o bem, que procura fazer com o outro aquilo que gostaria que fizesse contigo, não tem nada a temer. Muito pelo contrário. Nós sabemos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, internautas, nós viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual, um dia retornaremos. A vida após a matéria não é uma invenção do espiritismo, é uma lei natural. Allan Kardec simplesmente codificou as mensagens do Cristo. Ora, Abraão, o pai Abraão, na história da humanidade, está na Bíblia. Abraão, ele conversava com os anjos. Ora, se Abraão conversava com os anjos, é sinal que ele conversava com um ser imaterial. Um ser que já morreu, que deixou o corpo físico. Moisés. Se Moisés diz que recebeu do alto de Deus os 10 mandamentos, é sinal que ele recebeu também de um ser, digamos assim, grosseiramente, de um ser abstrato, de um ser superior, também imaterial. Ora, Jesus foi crucificado e depois ele aparece para os apóstolos. Ora, como que Jesus apareceu para os apóstolos se ele estava morto? Quem estava morto era o corpo físico. De forma que ele apareceu para os apóstolos e pregou, conversou com os apóstolos. Quem apareceu para os apóstolos foi Jesus, foi o seu Espírito. E aí nós temos várias provas que a vida continua. E por que temer a morte? Temos que buscar, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, hoje, fazermos o melhor do que ontem. E amanhã? Amanhã fazermos o melhor do que hoje. Allan Kardec, na questão do Livro dos Espíritos, que este ano completou 164 anos, Allan Kardec lhe pergunta, na questão de número 165, aos amigos benfeitores espirituais, vejam só, entre as várias perguntas em O Livro dos Espíritos, entre 1019 perguntas, Allan Kardec pergunta se o conhecimento
espírita, vejam só, se o conhecimento espírita irá nos auxiliar, irá nos ajudarmos quando nós chegarmos no mundo espiritual. Vejam que pergunta notável do codificador. Se esse conhecimento espírita que nós temos irá nos ajudar de uma certa forma ou de outra no mundo espiritual. E os espíritos respondem: sim, vírgula, irá te ajudar muito, vírgula, mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Só terá efeito o conhecimento espírita se nós tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. É o que Allan Kardec já dizia, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para dominar, para controlar suas má tendências. Ora, vimos o caso que narramos do jovem Cuca com a sua mãe, a atriz Cacilda Becker, quanto a vida aqui na matéria passa no piscar de olhos. Nós não sabemos quando vamos deixar o corpo físico. Todos nós podemos, assim dizer, no sentido chulo da palavra, no sentido vulgar, todos nós já nascemos com data de validade. Na hora que nós vamos partir, no momento, de que forma, se vai ser através de uma doença, se vai ser através de um acidente. Enfim, não existe ao acaso. Mas quanto nós formos egoístas, quanto nós formos orgulhosos, prepotentes, intolerantes, consequentemente, para esse tipo de irmão ou para esse tipo de cidadão, a morte é uma preocupação. Como já dizia o próprio Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. Eu recordo-me, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, embora eu vim de uma família espírita, o meu pai era muito rigoroso no trato da educação para com todos nós. Eu vim de uma época, não tão distante assim, mas nasci em 1967. E, quando eu estava com meus 30 anos de idade, o meu pai adoeceu. Adoeceu, eu vendo ele ali doente, enfermo, embora sob os cuidados médicos, eu parei, vejam só, parei e pensei comigo. Eu nunca, isso eu pensando comigo, eu nunca dei um beijo no meu pai. Porque meu pai era aquela educação onde o homem não podia beijar homem, aonde o homem não podia abraçar homem, porque ele foi educado assim, na época dos meus avós. Então ele transferiu aquela educação, parte daquela educação de machismo, rigoroso, embora o coração generoso, mas não podia ter aquele contato físico, como tem hoje, né? As mães abraçam os filhos abraçam as mães, os pais abraçam os filhos abraçam os pais. Aí eu fiquei pensando, como que será dar um beijo no rosto do meu pai? Um beijo de carinho, de gratidão, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. Me deu aquela vontade. Mas até então, vejamos só, caríssimos irmãos, até então eu fiquei só na vontade. Não tive coragem de demonstrar fisicamente o amor que eu sentia por ele, a minha afetividade por ele. O tempo passou. E sabemos que o tempo não passa em vão. Eu tinha saído,
passaram-se alguns anos, eu tinha saído em companhia da minha esposa e estávamos num jantar beneficente. Nesse jantar, na mesa que estávamos, a médica, a doutora que estava cuidando do meu pai, estava sentada também. Ela me chamou em particular, isso já era de madrugada, ela me chamou em particular e disse assim: Delane, com você eu posso falar. Eu não falei nada para sua mãe, porque todas as vezes que ela vai no consultório com ele, ela está do lado dele e eu não pude falar. Mas você, eu posso falar. O seu pai, disse a médica para mim, o seu pai tem 6 meses de vida. Naquele momento, quando ela falou que meu pai tinha 6 meses de vida, por mais que tenhamos conhecimento, por mais que busquemos viver o evangelho, a gente ainda é egoísta. Eu pensei na minha dor, eu pensei no meu sofrimento, no sofrimento da minha mãe que iria ficar viúva daqui a 6 meses, dos meus irmãos que ia ficar sem a presença paterna. Aquilo me machucou tanto que a noite tinha acabado para mim. Cheguei em casa, chorei no ombro da minha esposa e pensei, bom, se tem 6 meses, a médica deu para o meu pai de vida, no máximo 6 meses, o que eu posso fazer para o meu pai? Vou fazer tudo que eu tenho vontade e que eu não fiz. E uma delas é abraçar e beijar meu pai. Porque eu não quero ficar com esse sentimento depois que ele partir. Por que eu não beijei ele em vida? Por que eu não abracei em vida? Por que eu não toquei nos seus cabelos e disse que eu o amava, que ele era importante para mim, que ele era meu pai, que ele era um exemplo para mim? Eu tenho que fazer agora, enquanto é tempo. Porque depois, só Deus sabe quando iremos nos reencontrarmos novamente em outras vidas, em outras existências, enfim. Eu via meu pai só final de semana, para que vocês possam ter uma ideia. Nessa época, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Fazia universidade. Então, o tempo que eu tinha para ver meu pai era sábado e domingo. Eu mudei toda a minha logística de locomoção. Eu pegava o serviço 8 horas da manhã, levantava às 6h45. Eu passei a levantar todos os dias, 5 horas da manhã. Sabem para quê? Para antes de ir para o trabalho, tomar café com meu pai. No começo ele estranhou. Ele achou estranho aquilo, mas meu filho, você cedo aqui? Não, pai, eu quero tomar café com você. Eu queria aproveitar ao máximo meu pai, porque eu sabia que ele tinha 6 meses de vida. Depois, falei para os meus irmãos também, individualmente, poupamos a nossa mãe, porque ela é muito apegada a ele, né? Muitos e muitos anos de casado, os dois. Então, eu pensei, bom, já estou tomando café com meu pai, já estou curtindo aquele momento, e agora? Falta um beijo. Eu abraçar o meu pai. Né? Sem que ele perceba algo. Eu não quero também que ele se sente que ele está indo. Não. Eu quero que seja de uma forma natural. Pensei comigo. Criei coragem e pensei, vai ser amanhã o beijo. Vejam só o que é a nossa mente, né? Eu pensei, vai ser amanhã o beijo. E meu pai tinha um hábito, eu não sei aí em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, embora também é uma cidade do interior, aqui em Minas Gerais tem uma rádio muito famosa aqui na região, chama Itatiaia. Não sei se tem esse programa hoje, chama A Hora do Coroa. Meu pai almoçava e gostava de descansar depois do almoço, escutando A Hora do Coroa. Podia chegar na casa dele depois do almoço, que ele estava lá, escutando na rádio, deitado na cama, A Hora do Coroa.
Eu falei, vai ser agora, na hora do coroa, que eu vou dar um beijo, um abraço nele. Criei coragem. Cheguei na casa da minha mãe, respirei fundo, abri a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, ele olhou sério para mim e falou, o que foi, meu filho? Eu, nada não, pai. Eu vim aqui só para te ver. Quer dizer, ainda não tive coragem de dar o beijo nele. E o tempo passando. Faltava o que, 5, 4 meses de vida, talvez. O tempo não passa em vão. E aí eu pensei, semana que vem eu vou criar coragem. Criei coragem, ele estava lá escutando, depois do almoço, da refeição, o seu programa predileto, A Hora do Coroa. E aí eu abri a porta do quarto e fui em direção a ele. Ele falou, o que foi, meu filho? Eu falei, não, pai, eu só vim saber se está tudo bem para o senhor, se está precisando de alguma coisa. Pensei comigo, não foi dessa vez. E o tempo passando, aquilo foi me agonizando. Eu pensei, não, vai ser amanhã, de amanhã não passa. Porque depois, a médica falou 6 meses. Se ele desencarnar antes, eu vou ficar com sentimento de culpa. Eu vou ficar igual o Cuca. Não é? Eu pensei, vai ser amanhã, de amanhã não passa. Abri a porta do quarto e falou, o que foi, meu filho? Eu falei, eu vim te dar um beijo, um abraço. Você sabe o que ele fez? Começou a chorar. E eu beijei meu pai no rosto. Achei estranho aquele rosto espinhento de baba. Eu nunca tinha beijado um homem na minha vida, foi a primeira vez. E foi meu pai. Quando eu beijei ele, eu vi que ele ficou emocionado, eu vi que ele chorava. Ele não queria saber se ele ia desencarnar daqui a um mês, daqui a um ano. Naquele momento, isso é o que menos importava para ele e para mim também. Peguei na mão dele e agradeci por tudo que ele fez por nós filhos, pela nossa mãe. No começo, não foi fácil dar o primeiro abraço, o primeiro beijo. Depois eu já fiquei malandro. Depois eu já fiquei safado. Queria beijar ele, abraçar toda hora. Aquela pegação, né? Que não abraçar, querendo beijar o pai, ficar mais perto, mas sentir ele mais dentro do meu coração. E a médica não estava errada. Exatamente depois de 6 meses, o meu pai deixou o corpo físico. Foi para o plano espiritual. Cumpriu sua missão de pai. São lições, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que vale para a vida toda. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que sorrir, sorria. Porque o ontem já foi. E o amanhã? O amanhã talvez não venha. Se tiver que falar, eu te amo, falem. Vai com Deus. Você é importante para mim. Eu gosto de você. Por favor, muito obrigado. Em que posso ser útil. É desse calor humano é que nós estamos precisando, que a humanidade está precisando. Sem hipocrisia, sem fanatismo. Porque entre o fanático e o incrédulo, segundo Emmanuel, é preferível ficar com o incrédulo. Mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. E é assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que a vida vai nos ensinando. A vida é uma verdadeira escola. Mas, como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ora, se é dando que se recebe, a vida, de uma certa forma, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, devolverá tudo aquilo que estivermos dando a ela. Se tiver que fazer, faça. Não guarde, não deixe para depois. Claro, com equilíbrio, sem fanatismo, sem atropelar o princípio do outro, a liberdade do outro, sempre com bom senso, com ética, com respeito. Vejamos, eu gastei 1 mês para dar um beijo no meu pai. Eu fiz o que não tinha feito em 33 anos na minha vida, porque quando ele desencarnou, eu estava precisamente com 33 anos de idade. Quer dizer, foram 33 anos de idade com um desejo que eu carregava dentro de mim e não a fiz por vergonha, por achar que estava fora de moda. Se nós vamos fazer,
está dentro da lei divina, não é ilegal, não é imoral, façamos. Nós temos que ter receio de fazer o errado. E não de fazer o que é certo, o que é correto. Façamos a nossa parte. Se o outro não corresponde, se o outro não corresponde à altura, se o outro não faz a parte dele, o problema não é nosso, o problema é dele. E assim a vida vai nos ensinando. O interessante, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, quando falamos questão da morte, eu não sei virtualmente, mas quando estamos na casa espírita presencialmente, vamos falar sobre a morte, as pessoas até se ajeitam na cadeira, né? Se ajeitam-se na cadeira, porque o tema, para uns, incomoda, para outro, é sinônimo de curiosidade. Mas, na verdade, né? Na verdade, para uns, como é sinônimo de curiosidade, para saber o que vai ter do outro lado, o que aguarda do outro lado, não é difícil, é simples. Nós seremos no plano espiritual o que realmente nós somos aqui. Se eu, Delane, for uma pessoa boa, uma pessoa paciente, uma pessoa caridosa, uma pessoa tolerante, uma pessoa que usa da indulgência para as faltas alheias, de uma pessoa que exerce o respeito, o perdão, a benevolência. Quando eu deixar o meu corpo, eu serei o Delane, bom para com todos, benevolente para com o outro. Usarei no plano espiritual a indulgência para as faltas alheias, o perdão das ofensas. Serei uma pessoa paciente, tolerante, respeitosa para com todos. Mas se o Delane, aqui na matéria, é uma pessoa intolerante, prepotente, egoísta, vaidosa, eu chegarei no plano espiritual, se eu continuar assim, da mesma forma, egoísta, prepotente, vaidosa, intolerante. O fato de deixarmos o corpo físico não muda a nossa condição moral. Por quê? Porque nós saímos da vida, nós saímos do corpo, mas não saímos da vida. É mais ou menos assim. Nós saímos do corpo, nós deixamos o corpo, mas não deixamos a nossa personalidade, não deixamos a nossa vida. Nós não deixamos a vida, deixamos o corpo. Porém, estaremos em uma outra dimensão, em uma outra psicosfera, ou então aqui preso às coisas mundanas. É a mesma coisa eu falar para o nosso irmão Alden, para arrumar malas e fazer uma viagem para o Japão. Quem vai ser o Alden no Japão? O mesmo Alden de Volta Redonda. Ele vai ser a mesma pessoa. Ele não vai ficar mais feliz ou menos feliz, ele não vai ficar mais caridoso ou menos caridoso porque ele saiu de Volta Redonda e foi para o Japão. Ele vai ser a mesma pessoa. Ele mudou de local, de estado, trocou de roupa, mas é a mesma pessoa. O conteúdo é o mesmo, e assim é a vida. Então, não devemos preocupar demasiadamente com a morte. Temos que procurar viver bem. E a morte é uma consequência dos que vivem bem, dos que vivem mal. A morte é uma consequência dos religiosos, dos céticos, dos incrédulos. Para que possamos ter uma ideia da questão da morte, para que possamos descontrairmos um pouco, relaxarmos um pouco a nossa fala, para quebrar um pouco a atenção, falando o tempo todo de morte. Havia um rapaz que ele tinha pavor de morrer. Então a morte chegou perto dele e disse: daqui uma semana, vejam só que maldade, daqui uma semana eu volto, vai ser no sábado. A morte diz o rapaz: eu volto e venho te buscar. Ele ficou desesperado, ele ficou inquieto, ele ficou agitado e pensou: meu Deus, daqui uma semana a morte vai vir me buscar, o que eu faço?
Meu Deus do céu. Ele era um jovem que gostava de sair, como diz hoje a gíria, né, da juventude, da night, né, da mocidade. Ele era um jovem que gostava da night, que gostava de sair, ir para os barzinhos com os colegas. E ele pensou, meu Deus do céu, a morte falou que daqui a uma semana vem me buscar. Como é que eu faço para escapar da morte? Ele pensou e teve uma ideia. Vejam só a ideia que o jovem teve. Ele pensou, bom, a morte vai vir me buscar, e quando ela veio dar um aviso prévio para mim, ela deparou comigo com esse homem cabeludo, com esse jovem cabeludo. Eu vou no barbeiro e peço para passar uma máquina zero, porque ela não sabe meu nome. A hora que ela chegar para me buscar, ela vai deparar com o careca, não com o cabeludo. E assim ele fez. Faltava 3 dias para a morte lhe buscar, conforme havia pronunciado em aviso prévio anteriormente. Ele foi no barbeiro e disse para o barbeiro, máquina zero. O barbeiro admirou. Mas você gosta tanto desse seu cabelo, você tanto que cuida dele? E ele respondeu, máquina zero, não quero nem conversa. Por gentileza, máquina zero. O barbeiro, sem mais delongas, passou máquina zero. No dia combinado que a morte iria lhe buscar, na hora combinada, ele estava numa boate, dançando, bebendo com os colegas, naquela farra, naquele momento, e a morte chegou. A morte chegou com aquele vozeirão grosso e disse bem assim no meio do povo que estavam ali, no meio dos jovens que estavam ali na boate. Eu vim buscar aquele careca. Na verdade, eu vim buscar aquele cabeludo. Ele estava careca, né? E ele ficou satisfeito, ele ficou rindo por dentro, porque a morte não viu ele. Não tinha nenhum cabeludo na festa. A morte olhou para um lado, a morte olhou para o outro, ele todo satisfeito. E a morte falava, eu vim buscar aquele cabeludo. Olhou para um lado, olhou para o outro, e a morte disse, cansei, vou-me embora. Eu não encontrei o cabeludo. Mas eu não vou perder a viagem. Eu vou levar esse careca aqui mesmo. E levou ele. Quer dizer, ele morreu do mesmo jeito. Eu conto essas histórias, né? Digamos assim, esses causos, para entendermos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que enquanto Deus, vejam só, enquanto Deus e nós, em relação a Deus, independente de religião, enquanto nós damos um passo, vejam só, isso que nós vamos falar aqui agora está no budismo, na 7ª linha do budismo. Enquanto nós damos um passo em direção a Deus, ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. Enquanto nós damos um passo em direção a Deus, ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. Então vejamos a grandeza divina. Deus não desampara ninguém. E que possamos fazer. Mas acima de tudo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, mas fazermos com o coração e com o espírito da boa vontade, sem olharmos a quem, estendendo sempre o auxílio fraterno, ainda que seja nesse mundo de provas e expiações, aos nossos irmãos, ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Ante qualquer dificuldade que te apresente na jornada terráquea, cultive o espírito da simplicidade, exercendo, sempre que possível, a caridade. Ante os pesares da vida, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida, sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando
enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. A mulher que parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilia-se e não temas, cada qual guarda problemas. Em forma de sombra e de dor, quem mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão Alden, que com muito carinho, com muita atenção, com os demais irmãos presentes, para a nossa irmã Ângela, a Ilma, ao Ricardo, embora não presente fisicamente, a Eliette, nos proporcionou esse encontro em nome do nosso Mestre Jesus. Nós que agradecemos, Delane. Muito obrigado pela sua palestra. Foi como hoje foi aberto na Vinha de Luz, tinha uma passagem que falou exatamente o que você comentou no final, né? O quão a miopia terrena. Né? Normalmente a gente só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, né? A gente quer passar a máquina zero, se liberar do cabeludo, mas não adianta, né? Porque o que é normal hoje na vida, né? O mundo espiritual é o normal, né? Se não precisasse, poderia não precisar nem do mundo terreno. A temporalidade é onde a gente está hoje, né? É verdade. Não o contrário. Então a gente agradece, né, a sua presença, a sua palestra, né? O poema também no final foi muito grato às suas palavras. Aí eu ia pedir para convidar você a fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Sim, tudo bem? Claro. Combinado. Querido Mestre Jesus, nesse momento aonde rogamos até vós, pedimos pelo seu intermédio a presença dos nossos amigos obreiros espirituais, que derrame sobre as águas os fluidos necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito, que adentre a cada lar, levando o remédio curadouro para as nossas feridas morais e espirituais. Que esses amigos imortais, trabalhadores da seara do bem e do amor, possa nos proteger, iluminando os nossos caminhos, dando-lhe bom ânimo a cada um de nós, que possamos caminhar com Cristo. E assim, Mestre Jesus, que possa, nessas vibrações, nessa comunhão de pensamentos, de amor, de misericórdia, possa ser estendida aos hospitais, aos nossos governantes, às autoridades, às mães
que perde seus filhos para as drogas, para o crime, para a marginalidade, daquelas mães que têm os seus filhos tirando a sua própria vida. Ó Pai de infinita bondade e misericórdia, que a tua paz que aqui encontramos, que ela permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja.